Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Ora, muito bem-vindos a mais um À Conversa Com, o único podcast que tem vários erros gramaticais logo no título, que é para terem a certeza que foi propositado. E hoje estamos na conversa, ou vamos estar na conversa, com o João. Eu conheci o João num DDC da Samsys, num dos eventos. Para quem não conhece o DDC da Samsys, é caso para dizer o que é que andam a fazer para não conhecerem o DDC da Samsys, que é um evento espetacular e que merece mesmo a pena ser conhecido. Já vai na 11ª edição, acho que este ano vai ser a 11ª edição, portanto vale mesmo muito a pena que vocês conheçam o DDC, que leva sempre a oradores espetaculares, como por exemplo o João, que eu conheci lá, e que tem um percurso de vida extraordinário. Eu acho que todos nós, se procurássemos na nossa vida as coisas extraordinárias, também conseguiríamos encontrar coisas extraordinárias, com certeza, e aprendizagens extraordinárias, mas há alguns de nós que passam por desafios únicos, como o João, e que a forma como ultrapassam esses desafios, ou como vão ultrapassando esses desafios, eu acho que são inspiradores. E por isso, eu na altura depois começamos a conversar, entretanto temos conversado bastante, e eu decidi convidá-lo para fazer parte aqui deste podcast, para que essa sua experiência possa ser partilhada com mais pessoas e consigamos ter aqui mais pessoas a ouvir a forma, eu não vou dizer única, mas a forma especial como o João tem conseguido lidar com as diversas coisas na sua vida. Portanto, antes de mais, muito obrigado, João, por estares aqui, muito obrigado por teres aceito este convite. Obrigado pela introdução e obrigado pelo convite. E aquilo que eu te ia perguntar era para tu nos dares aqui, algumas das pessoas que vão ouvir isto, ver e ouvir, não te vão conhecer, e portanto gostava que desse aqui uma pequenina resenha do teu percurso até agora, para que a malta te conheça um bocadinho melhor. Bom, em primeiro lugar, eu nasci, não é? Já há 48 anos. Aparentemente, exatamente. Sim, Temos sim. aqui a prova disso. Isso está Sim, estabelecido. Esse há fato. 48 anos. E tenho, e por causa dessa introdução, tenho a dizer que eu pretendo doar o meu corpo à ciência. É uma coisa que eu pretendo fazer, porque, pronto, porque acho que deve ser estudado. Quer dizer, um corpo que passou por tanta coisa e que, no entanto, aqui continua. Eu estou no meu ginásio, onde continuo a treinar e a fazer uma série de coisas. As pessoas depois vão perceber quando eu contar aquilo que vivi. E, portanto, acho que devo fazer isso, porque isto deve estar tudo mexido aqui dentro, está com certeza tudo mexido aqui dentro, mas acho que deve ser engraçado para... Não me considero especial, mas deve ser engraçado estudar uma coisa como esta. Uhum. Eu tive uma vida normalíssima, com minhas parvoíces todas da adolescência, etc. E também na idade adulta, onde também não tinha crescido grande coisa, até que aos 31 anos foi-me diagnosticado um cancro no testículo. Pronto, cancro esse que já estava... já havia metástases espalhadas aqui pela zona dos seios retroperitoneais, aqui pela zona do tronco, ou seja, um bocadinho avançado, já estádio 2, e pronto, foi-me diagnosticado o cancro do testículo. Não fiquei particularmente assustado, eu conto sempre isto, todos temos a ideia do Lance Armstrong, não é? Que tinha o cancro espalhado pelo corpo todo, até ao cérebro, e pronto, eu como o meu estava mais ou menos circunscrito, achei que havia de ultrapassar aquilo com alguma facilidade, e já se falava, isto foi há 15 anos, já se falava que era um cancro curável. Basicamente, desde que começaram a utilizar, isto também é importante, desde que começaram a utilizar a platina para fazer tratamentos. Porque antes disso, as pessoas morriam com cancro do testículo. Depois disso, a taxa de sucesso é muito alta. E não fiquei assim muito assustado até terem começado os tratamentos, não é? E quando começaram os tratamentos são de uma agressividade tal, porque é uma doença curável. E como é curável, não há paliativos, não há nada disso. É de facto um procedimento muito agressivo. É, aliás, o protocolo, não quero errar, o protocolo mais longo de todos os cancros do IPO. Eu ficava lá internado muitas vezes de segunda a domingo, era extremamente longo, extremamente penoso. E pronto, a doença acabou por ser debelada, passado algum tempo, e eu voltei à minha vida normal. Pronto, só que um ano depois a doença voltou. E voltou ainda mais agressiva, voltou mais espalhada pelo fígado, num estado mais agressivo ainda. E pronto, repetiram-se todos os procedimentos clínicos, os tratamentos de quimioterapia, muito agressivos novamente, e propuseram logo na altura fazer 2 autotransplantes de medula.
O meu médico era o professor Passos Coelho, primo do nosso ex-primeiro-ministro, Hum. que agora voltou a ser falado como possível candidato à presidência. Eu ouvi hoje, eu não fazia ideia. E então esse médico explicou que o protocolo normal, num caso de uma recidiva como era o meu, seria fazer não um, mas 2 autotransplantes de medula depois de todo o protocolo de tratamento normal. Okay. É um pesadelo. Alguém que está a fazer quimioterapia e perceber que vai ter que fazer aquilo 2 vezes, que eu já vou explicar o que é um pesadelo autêntico. E a dada altura dessa conversa, quando ele me estava a explicar isso, talvez tenha sido o único momento em que ele foi menos feliz nesta relação médico-paciente. Disse-me a que eu podia morrer. Foi sincero, e é verdade, porque o transplante de medula basicamente acontece numa sala que é um aquário, uma coisa muito pequena, onde as pessoas só podem entrar mascaradas, com máscaras e etc. Portanto, isto é coisa da pandemia, para mim foi uma situação muito normal. Certo. Já estavas habituado. Porquê? Sim, porquê? Porque a pessoa que faz o transplante, a medula é destruída. É destruída como? É-lhe aplicada uma carga de quimioterapia em 2 dias, que é o equivalente ao que o corpo humano aguentaria se essa carga fosse espalhada pelo ano inteiro, andando cá fora. É uma coisa muito agressiva. Pronto, e no meio disso tudo ficamos sem medula, ficamos sem defesas e qualquer coisa nos pode matar. Ele explicou-me isso dessa forma e eu acabei por recusar fazer o transplante. Okay. E porque tinha direito a fazê-lo e perguntei se poderia ficar bem com os tratamentos normais e ele disse que era difícil, mas eu fui teimoso, tive medo, tomei essa decisão com base no medo e foi logo uma lição que tive sobre estas questões de tomar decisões com base no medo. E pronto, segui a minha vida, só que 7 meses depois a doença voltou, e voltou ainda pior, e aí já não houve hipótese, todo o protocolo de quimioterapia normal, e no fim disso 2 autotransplantes de medula. O primeiro, 23 dias dentro desse aquário, o segundo, 34. Pronto. Felizmente até hoje não há notícias da doença novamente, foi um percurso muito duro. João, e diz-me uma coisa, quando tu foste diagnosticado a primeira vez, tu o que é que motivou esse diagnóstico? Foi um exame de rotina? Ou seja, tu aos 31 anos provavelmente não estavas a fazer exames Não. por demais, não é? Sim. Era um Eu tinha um rotina, pequeno ou seja, nódulo. sim. Sim, eu tinha um pequeno nódulo desde a adolescência, uma coisa muito pequena também da cabeça de um alfinete, num dos testículos, que foi sendo vigiado. Ninguém deu particular relevância àquilo, mas foi sendo vigiado, fiz alguns exames. E depois, já próximo da altura do diagnóstico, continuava com incómodo, o incómodo aumentou. Eu fui Certo. ao médico e esse médico disse novamente que não era nada de grave. A verdade é que muito pouco tempo depois eu comecei a sentir dores, o equivalente a uma cólica renal para quem já teve. Certo. E pronto, depois houve alguma indecisão sobre o que é que eu teria, o que é que não teria, e essa dúvida foi extremamente perturbadora, e emagreci muito, estava muito fraco. E até que, por fim, perceberam que era um cancro no testículo. E eu devo dizer que pode dizer isto desta forma parece parvo, e é um bocado parvo, mas eu senti-me aliviado, porque já sabia o que tinha. E, portanto, já podia ser tratado. Até ao ponto em que não sabia o que é que tinha, vivia muito mais assustado. Essa é uma situação que eu encontro muitas vezes, não é? Que é o facto de não se conseguir dar um nome àquilo que nós temos, Sim, independentemente sim. de ser muito grave, pouco grave, mas o não sabermos é altamente perturbador, não é? Essa Sim, sim, sim. incerteza do que é altamente perturbador. Muito, 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 muito. Muito porque a questão foi começou por ser tratada como algo relacionado com o rim, pronto, como uma cólica renal, eventualmente uma lombalgia, enfim, houve muitos Certo, diagnósticos e um médico da Casa da Imprensa que me começou a consultar, era uma espécie de médico de família, ele mandou-me fazer todo o tipo de exames. certo. Ahm, Pronto, até um especialista me ter visto no Hospital Correio Cabral e ter percebido, não, isto não há dúvidas nenhumas, quer dizer, isto é o que é. Amanhã tira-se o testículo e olha, tragam os livros porque os livros são sempre boa companhia nestas alturas. Ele foi assim muito animador e foi o que eu fiz. Certo. Sendo que tu depois, então, a partir daí estavas seguido, não é? Porque as pessoas, quando depois de terem esse procedimento, fazem muito seguido. Como é que Sim. de repente o cancro volta e é ainda mais espalhado, ou seja, é assim tão rápido o voltar, ou seja, não é? Tu É. estando a ser seguido e estando a ser muito seguido para aquilo em particular, eu imaginei que se aquilo voltasse, eles apanhassem logo antes daquilo se espalhar, só que... Não há grande hipótese. Pronto, o testículo é retirado, não é?
Certo. Só que o seminoma, que é o nome deste tipo de cancro no testículo, Certo. acho que há outros, mas o meu foi um seminoma, é equivalente ao cancro da mama das senhoras. É o mesmo tipo de cancro, que também tem recidivas frequentes. Certo. Ou seja, isto ficou na corrente sanguínea. E, portanto, foi crescendo, 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 foi se espalhando, é uma coisa silenciosa. E pronto, e quando é diagnosticado, novamente a sentir-me mal, etc. Muitas vezes acontece as pessoas fazerem um exame de rotina depois disso e descobrirem um nódulo, descobrirem uma mancha num pulmão. Eu nunca, não cheguei a ter nos pulmões, Certo. felizmente, mas descobriram uma manchinha num pulmão. O meu médico dizia-me: olha, isto foi de facto uma recidiva grave, você tem mesmo que fazer os autotransplantes, quando ele tentava convencer-me, porque eu lembro-me sempre disso, não foi uma manchinha que apareceu num pulmão, foi uma coisa grave, importante. Certo. E pronto, portanto, de facto a pessoa é muito controlada depois disso, mas mesmo sendo muito controlada pode não ser nada detectado. Depois há uma série de coincidências um bocado esquisitas, porque os meus marcadores nunca deram nota de cancro, só quando a doença já estava completamente instalada é que começaram a dar nota de cancro, enfim. Uma série de coincidências muito Estranhas. infelizes É. que acabaram por resultar nisto. Bem. Certo. E como é que a tua vida mudou? Ou seja, tinhas uma vida, digamos, normal, não é? Qual é a alteração que é aí a nível profissional, a nível pessoal, a nível, ou seja, o que é que se altera de repente? Como é que é que muda aí na tua vida no primeiro diagnóstico e Mudou, no segundo? mudou aos poucos. Depois do primeiro diagnóstico, depois do primeiro tratamento, eu sentia-me um super-homem. Uhum. Sentia-me que pá, eu tive cancro e pronto, já está. Eu já não vou ter mais, acabou. E vivia um bocado até, assim, um bocado no limite. Eu conto muitas vezes esta história que foi de um dia ir almoçar com os meus colegas, ali no bairro Alto onde trabalhava, e entendi atravessar a estrada sem ver, fora da passadeira, sem perceber se vinham carros ou não, e há um tipo que faz uma travagem enorme e fica extremamente assustado. E eu continuei a andar e a sorrir para ele e atravessei como não se passasse nada. E há um amigo meu que na altura me disse assim: mas olha, tens noção que achas que és um herói da Marvel, uma coisa qualquer assim do género? E portanto, havia assim uma sensação de invulnerabilidade que Certo, de facto certo, não certo. existia. Não existia, pronto. E aí não aconteceu assim grande coisa. Da segunda vez, quando tive o segundo diagnóstico da doença, foi o momento mais difícil de tudo isto, destes 3 períodos e de outras coisas que se seguiram, e depois já falamos. Foi o momento mais difícil de tudo isto. Eu não digo em termos de dores, nem de sofrimento, porque isso eu não consigo sequer quantificar, é uma coisa que não Certo. falo, uma coisa que não partilho, que eu vou guardar para mim. Mas receber o segundo diagnóstico foi uma coisa. Eu não esperava de forma nenhuma que aquilo me acontecesse. Certo. E lembro-me de me ter deitado nesse dia, eu recebi a notícia ao fim da tarde, lembro-me de me ter deitado nesse dia eh, quando acordei no dia seguinte, perceber que ainda tinha aquele monstro dentro de mim e sentir-me sem vontade nenhuma de fazer o que quer que fosse, sem a mínima, vão dizer, estou motivado, ou vou ultrapassar isto, ou vou fazer isto ou aquilo, aquilo outro. Não, foi uma completa. Estava no fundo do poço, não havia Uhum. mais fundo para estar. Mas lembro-me que também nesse dia que fiz aquilo que faço muitas vezes, que é racionalizar e, e perceber o que já tinha aprendido da primeira vez, que era perceber o que é que eu podia fazer. O que é que podia fazer, para além desses tratamentos que alguém me havia de fazer, que eu tinha de suportar, o que é que eu podia fazer. E logo nesse dia, eu não passei esse dia nem deprimido, nem em baixo, não. Foi uma coisa muito gradual. Ao início, só pensar que ia tomar banho, para mim era uma coisa que não fazia sentido. Tomar banho para quê? Eu estou com isto outra vez, estou doente, lavar os dentes, para quê? Certo. A pessoa pensa muitas vezes assim, vou cuidar de mim para quê? Se o Certo. fim está próximo. É verdade, há esta, pelo menos comigo, foi isto que aconteceu. Mas Certo. depois, aos poucos, durante aquele dia, comecei a pensar novamente em tudo o que tinha feito, comecei a pensar, olha, numa coisa tão ridícula como eu vou ter imenso tempo para ler. Hum. Isto pode parecer esquisito. Há um tipo que de repente tem novamente um diagnóstico de cancro, que se lembra do que passou da primeira vez, não é? Em que lia imenso, era o que eu fazia, lia. E pensei, ok, pronto, olha, aqui uma coisa boa, vou ter imenso tempo para ler outra vez.
E foi essas coisas que me fui agarrando, e também à ideia de que sempre que eu ia muito abaixo com os tratamentos, depois havia ali 2 ou 3 dias em que não conseguia fazer nada, e voltava a treinar. E essa sensação, para mim, é tão forte, e é de uma felicidade tão grande, que lembro-me que também nessa altura pensei assim, não, mas eu depois também vou sentir isto. Eu vou estar mal, mas vou sentir isto. Ok. Vou sentir-me feliz, vou sentir-me forte a fazer isto. Porque eu ia treinar muitas vezes, quando ainda estava a fazer os tratamentos, treinava, continuava a treinar, quando podia. Certo. E saía de lá completamente de rastros, quer dizer, houve alturas em que eu fazia flexões até à falha, elevações até à falha, coisas, saía de lá completamente de rastros, a sentir-me muito Certo. mal e muito bem ao mesmo tempo. Certo. Porque sentia Claro. que a doença também não estava a levar a melhor sobre Aquela mim, porque exaustão também boa, não sempre é? foi uma coisa que eu Exatamente. gostei. E pronto, e então foi a esses pensamentos também que eu me agarrei, à parte boa daquilo, Certo. e lá fui levando aquilo. E pronto. E assim foi, e depois passou a segunda vez e eu não fiz os autotransplantes, e depois tive uma terceira vez, já não houve hipótese e fiz tudo. E Certo. lembro-me que para fazer os autotransplantes, a minha ideia era sempre que eu tinha uma operação ou fazia alguma coisa muito agressiva, eu disse, eu tenho que me preparar o melhor que posso, eu tenho que estar forte, tenho que comer bem, tenho que dormir bem, tenho que treinar para lá chegar. Certo. E para o primeiro autotransplante eu treinei como se fosse um atleta de alta competição, fazia tudo, eu corria, eu nadava, fazia tudo, 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 tudo. Cheguei lá Certo. fortíssimo, de uma forma impecável. Saí de lá de rastros. Depois para o segundo, ainda pensando que, ok, foram assim uns meses de diferença, o primeiro foi em Sim. março, o outro já foi em agosto. Ok. Para o segundo, assim que comecei a recuperar, porque aquilo dá cabo do corpo todo, quer dizer, Sim. arrebenta com tudo. A recuperação daquilo é dura. Mas eu sempre gostei de fazer força, pronto, e à medida que ia sentindo também que ia ganhando peso, ia ficando com mais músculo, não sei o que, treinava com muita força, chegava no segundo ainda melhor preparado. Pronto, e era esta a minha motivação. E, de facto, era uma competição importantíssima, aquela que eu ia disputar, não era? A minha vida. Claro, com certeza. Exatamente. E Exatamente. não havia mais importante do que isso, pronto, e foi Certo. essas coisas assim. Quando me perguntam, qual é o segredo da resiliência, ou quando é não sei o quê, eu é estas coisas, é lembrar-me do que é que eu passei, o que é que eu, depois de ter passado tudo mal, o que é que eu fiz, como é que eu reagi. Pronto, eu lembro, ia para o ginásio, um amigo meu que me encontrei há bocadinho, curiosamente, na rua, tinha um ginásio, levava-me para lá, ele tratava-me com muito carinho, era engraçado. E eu lá ficava, a treinar, depois no fim do treino ele levava-me para o banho turco, metia lá umas essências e não sei o quê para eu respirar. Tal. Eu vomitava em todos os treinos, Certo. mas pronto, aquilo para mim era de facto estar a resistir, estar a ir contra aquilo. Uhum. Tiveste em algum momento, experimentaste ou tiveste vontade de experimentar algum tratamento alternativo? Ou seja, tu estavas a dizer que além daquilo que te recomendava, além dos tratamentos dos médicos, que fizeste todos, não é? Os transplantes, as quimioterapias, etc, Sim, etc, sim, sim. etc, também treinavas e tratavas de ti, e, portanto, cuidavas da tua saúde na perspectiva de quanto mais forte eu estiver para lidar com isto, maior a possibilidade de eu conseguir ultrapassar, o que parece-me, não é? A todos os níveis parece-me fazer sentido, não é? Procuraste experimentar mais algum tipo de tratamentos alternativos, de coisas? Como é que foi o teu processo Sim. com isso? Olha, hum, por partes. Nessa altura eu disse, eu lia muito, não é? Pronto, Uhum. eu cresci a ser educado na religião católica, o que quer que isso seja, a religião dos homens, não é? E cresci nisso. Quando fiquei doente, da primeira vez, eu rezava, se bem que rezar e etc., essa crença nunca foi uma coisa muito forte em mim, mas enfim, vinha das origens e a pessoa acaba por ir por aí. Sim, Depois da segunda vez, eu disse assim: peraí, vamos lá racionalizar novamente isto, não é? Isso é uma coisa do corpo. Isto não tem nada a ver com nada disso. Eu respeito todas as crenças e aliás, há uma coisa que é: eu acredito que quem acredita verdadeiramente em Deus já tenha tido alguma revelação ou que o sinta verdadeiramente dentro de si. uhum, E eu também já o senti, mas não naquele conceito da religião católica. ok, E rematando o assunto por aqui. E portanto lia sobre tudo o que havia, não é? O caminho normal, li sobre a religião católica, li sobre o hinduísmo, li sobre o budismo, li sobre o islamismo, li sobre tudo. E certo. depois é engraçado que é tudo muito paralelo, não é? Há ali muita construção e portanto é tudo muito Sim, paralelo. sim, sim, sim. Até que a minha mulher na altura, a Luísa, conhecia um senhor que praticava medicina tradicional chinesa e que disse, não, tu vais lá ao Francisco, o mestre Francisco vai tomar conta de ti, etc. E eu fui lá. E ele
pronto, começou-me a falar da alimentação, olha, a alimentação, isto, aquilo, aquilo outro, o corpo, etc, etc. E eu não estava com muita paciência para aquilo, eu queria que ele me desse alguma coisa para tomar. E eu disse assim, ó Francisco, desculpa lá, mas vai-me dar alguma coisa para eu tomar? Pronto, eu estava cinzento, branco, amarelo, todas as cores. Certo, certo, certo. E ele, ele ignorou-me olimpicamente, como fazem os mestres, não é? E continuou com a prosa dele, explicando que, pronto, o corpo, e a água, e isto, e aquilo, e energia, e tal, tal. E o acelerador, sem paciência, novamente. Mas vai-me dar alguma coisa para tomar ou não? É que senão não vale a pena a gente continuar a conversa. Pronto, aquela revolta própria de quem está doente, não é? Própria, mas não certa. Depois aprendi a dirigir melhor a minha frustração. E Certo, é um processo, não é? claro. Uh, e ele levantou-se e pôs-me a mão no ombro e disse assim: Olha, o que eu te vou dar para tu tomares é ir para casa tomar conta de ti e da tua família. E eu saí de lá bastante revoltado com aquilo. Disse assim: Mas eu nem de mim consigo tomar conta. Enfim, processo de Certo. vitimização, de me queixar. E vim para casa, muito revoltado. Telefonei à minha mulher, isto é que esta treta, mas estão a brincar, ok, não sei o quê. Enfim, e vim para casa. Mas nesse mesmo dia, eu estava em casa e lembro-me de ter ido à cozinha e fui beber água. Hum. Encher o copo de água e a água a cair, e aquilo para mim começou a fazer algum sentido. Caía, até um ponto que eu deixei o copo transbordar e a água sair. E comecei a pensar na ideia da fluidez, na ideia do, epá, deixa andar. Ouve, deixa andar, não resistas demasiado, deixa andar. E quis lá voltar, porque era sobre isso que ele tinha estado a falar. Pronto, e o mestre Certo. Francisco, ele é brasileiro, viveu muitos anos no Japão, e é taoísta, que é uma filosofia oriental, não é? Que se Uhum. baseia nos ciclos do planeta, e baseia na natureza, coisas muito terra a terra, coisas Certo. racionais, coisas que existem verdadeiramente. Pronto, e eu uh, comecei a seguir essa filosofia, que é muito mais prática, e isso ajudou-me bastante. Tomar coisas, ou não, isso não aconteceu. E portanto, esta componente, eu ia dividir isto em duas partes, em que era uma componente psicológica ou de crença e outra física, estava interligada, porque na altura também deixei de comer carne e peixe, deixei de comer açúcar, não é? Uhum. Foi uma coisa que ele me recomendou também, explicou-me e eu acabei por seguir um bocado a lógica dele. A minha era o exercício físico. Certo. Pronto. Ele tinha uma ideia mais fluida daquilo, eu também fazia a coisa mais fluida, como ele dizia, nomeadamente caminhava muito, mas também à bruta. A minha ideia também era de expulsar isto tudo daqui à bruta. Uhum. Pronto. Engraçado que hoje em dia, aliás, ontem, uma médica que é aí de Gaia, fez o doutoramento precisamente nas vantagens do exercício físico no tratamento do cancro da mama. Eu já Uhum. participei num congresso, inclusive, porque Sim. há estudos a surgir todos os dias sobre como pode interferir em todos os processos do tratamento da doença o exercício físico. Claro que em doses muito contidas, não é fazer flexões até à falha, nem elevações até à falha, não é? Sim. Há ali umas doses terapêuticas indicadas para isso. Pronto, foi engraçado esse congresso, porque eles falavam dessas doses terapêuticas e no fim fui eu que encerrei o congresso e explicava o que fazia e foi uma risada, não é? Porque, Certo. pronto, Olha, e isso é uma questão que me assola desde há muito tempo. Eu trabalhei no Homes Place durante uns 3 anos e tal. E isto é em 2004, 2005, qualquer coisa assim desse género. E na altura, prescrevia-se, os médicos prescreviam muito pouco exercício físico a qualquer tipo de patologia, muito pouco, quase nada. E eu até cheguei a ter uma ideia de criarmos um delegado de informação física, não é? Tipo, tipo os delegados de informação médica, não é? Mas que ótimo. basicamente era alguém que ia lá falar com os médicos a dizer, não é? Em vez de lhe mostrar o medicamento para a dor de cabeça, ia-lhes mostrar pilates, ia-lhes mostrar Sim, as sim, sim, vantagens sim. do weightlifting, ia-lhes mostrar as vantagens. Ok, pronto. Portanto, esta era a minha ideia. E daquilo que tu me estás a falar agora, parece-me que ainda, não é? Ainda agora, mais ou menos, e nessa altura em que tu fizeste isso, e mais ou menos ainda agora, ainda há muito pouco de prescrição de exercício físico para estas coisas, não é? Quer dizer, Começa agora. continuamos a achar que esta cena de pronto, agora vais fazer aqui quimioterapia, está bem, mas então e a alimentação? Não é? Ou seja, coisas que nos parecem, ou seja, parece-me normal, se calhar não tanto como às vezes se refere até se diz mal a citação do Hipócrates, não é? De nós somos aquilo que comemos, não é? Aquilo não é bem Sim, sim, assim sim. que ele disse, mas se calhar não tanto isso, mas
claro que a alimentação e o exercício físico e o descanso, obviamente, nessa perspectiva, claro que isso vai ter impacto. Como é que o médico não te dá logo um conjunto de práticas e diz assim, olha, isto come, isto não come, isto descansa, procura fazer isto assim, assim, assim. O que é que se passa aí? Eu conheço muitos médicos, não só pela minha experiência, como também tenho muitos médicos na família. Certo. E nesse percurso, o professor Passos Coelho talvez fosse uma pessoa mais à frente. Por isso é que ele é uma sumidade no tratamento, internacionalmente, no tratamento do cancro. Certo. Quer da mama, quer do testículo. E eu perguntava-lhe sempre, doutor, posso fazer exercício? E ele, vida normal. Vida normal. Em vida normal cabe tudo. Cabe o exercício, cabe isso tudo. Vida normal, passa a vida normal. E, portanto, para ele não havia restrições a esse nível, Certo. não é? Mas daí a indicar, pronto. Sim, é que Parece que vida a mim, no normal, meu tu caso, podias talvez não fosse... fazer exercício normalmente. Sim, talvez, sim, mas no meu caso particular ele sabia que sim, que eu Certo, ok, fazia ok. e falávamos Certo, muito certo, disso, e talvez fosse até um caso, eu sei que fui um caso atípico, certo. normal, sobretudo aqui há uns anos, não é agora, não é? Agora vê-se pessoas que têm cancro e que vão fazer as suas caminhadas e que treinam, não tão frequente como se calhar deveria ser, mas já se começa a ver qualquer coisa. Certo. Mas na altura não existia isso. Isso não existia. Eu pedi uma autorização especial quando estava no IPO, durante a semana de tratamentos, para me poder ausentar de manhã para fazer uma caminhada. Vai para lá uns ténis, pedi autorização, deram uma autorização e eu, de manhã, tomava banho, tomava um pequeno almoço e antes de começar a quimioterapia, que eu depois é ligado por volta das 9 às 10, eu saía, fazia uma pequena caminhada, comprava o jornal, bebia um café, depois voltava. E depois Lisboa fica num alto, não é? Quando chegava cá acima, estava outra vez naquele estado a sentir muito bem, sem Certo. conseguir respirar. Eu, quando lá vou agora às consultas, olho para aqui, eu penso assim, pô, é assim uma sensação, porque. E chegava lá assim, quase sem voz. A um ponto que às vezes as enfermeiras e quem lá estava dizia assim: você tem que acabar com isso, eu vou falar para acabarem com isso e não sei o quê. Não, não me acabem com isso, pelo amor de Deus. E podem-me acabar com tudo. Não me acabem com Certo. isto. Mas indicar começa a ser indicado em certos sítios. Em Gaia, por exemplo, eu estou a dizer, Sim. aquilo é o Centro Hospitalar de Gaia, não é? É assim que se Certo. chama. Acho que sim, Sim. sim. Conheço algumas pessoas de lá pronto, e em Portugal é um serviço pioneiro nessa matéria, que é indicado, tem inclusive um plano para tratamento de pessoas com cancro na mama, é uma experiência que fazem, a organização deles é o OncoFit, Uhum. eh, e, com sucesso, porque já fizeram aqueles testes de tratar algumas pacientes e outras não, foram Certo. sorteadas, e eu lembro de Claro, falar claro, com claro. a doutora Ana e dizia que é ingrato porque estas melhoraram de facto e as outras não melhoraram porque não entraram no plano, Pois, mas foi certo, por sorteio, mas acontece, certo. e, e já começa a ser indicado. Mas pronto, é que eu ia dizer isto. Nós temos uma dor na lombar e vamos ao médico, para não ir mais longe, a minha namorada aconteceu isso recentemente, vai ao médico e o médico, toma, está aqui um anti-inflamatório. Não é? Certo, certo. Ahm, Tratamos sintomas, não é? Tratamos muitos Pronto, sintomas. depois há tudo o resto, não é? Depois há o Pilates, depois há isto, há as massagens, há os fisioterapeutas e etc. Ali um trabalho extraordinário. Eu acho que até não há uma relação assim muito boa entre fisioterapeutas e médicos, Às vezes, um, sim. às vezes, mas e pronto, acho que é uma coisa, mas tem tendência a mudar, com certeza. Tem tendência a mudar. Mas pronto, quando o estudo é muito dirigido para uma coisa, se a pessoa está aberta ou não para Pois, ver outras coisas e as vantagens de outras coisas. Eu lembro-me de uma situação com uma médica que conhecia, da altura cardiologista, e expliquei-lhe que eu fiz também um transplante renal, depois já vou falar sobre isso. hum, Quando saí do transplante renal, a barriga estava toda comprimida, não é? E eu lembrei-me de ter falado com um professor de yoga, que é meu amigo, que me ensinou a respirar pela barriga, como se deve certo, respirar. Os certo, pulmões vêm até aqui abaixo, não é? E, portanto, nós quando certo, fazemos inspirações é para vir buscar aqui abaixo. Aquelas pessoas que vivem muito ansiosas, que respiram aqui, assim que ficam nervosas, começam a respirar aqui neste ponto. certo. É que eu não tenho ar, é que eu não tenho ar, parece estar a entrar Claro, dentro de claro. água fria, não é? Exatamente. Explicou-me isso. E eu, a acordar da cirurgia, ainda com um bocado com a anestesia, senti muitas dores e queixei-me, pá, estou a sentir muitas dores. E a enfermeira ia-me levar para o quarto e disse, eu já lhe vou dar qualquer coisa para as dores, já lhe vou dar qualquer coisa para as dores. Mas eu fui retomando a consciência e comecei a lembrar-me. E comecei a fazer a respiração pelo Exatamente. abdominal. Eu estava contraído, não é? Tinha sido cortado, estava contraído. Claro. Quando cheguei ao quarto, ela disse, então vou-lhe agora, não é preciso, já não me dói a barriga já não me dói. Pode-me dar para o que quiser, mas para a barriga já não me dói. Certo.
eu expliquei isto a uma médica cardiologista e ela olhou para mim com uma cara de grande ceticismo, quer dizer, e depois diz, não, não, nós lá no nosso serviço, quando as pessoas estão a respirar por aqui, quer dizer que já não estão num estado muito, muito bom. E pronto, vamos por aí. Não, tentei explicar, mas não estava a perceber, ela não estava a perceber bem o que é que eu estava a dizer, e portanto, mas é isto. É Eu isto. acho que há aqui ainda muito trabalho nessa área a fazer. O que é que tu sentes para ti que foi o mais difícil? O lidar com dores, com a parte física, com a recuperação física, com tudo isso, ou toda a parte mental de frustração, de teres que lidar com todos os sentimentos que estás a lidar nesses momentos quando estás perante esta situação? Um, a preocupação a ansiedade e o medo terá que ser o que é de facto mais difícil, porque envolve sempre terceiros, né? Mas vou começar ao contrário. Começar a falar pela dor física, que quer dizer, eu não posso dizer que uma coisa é pior do que a outra, porque é inqualificável. A dor física é inqualificável. Há certas dores que são coisas pelas quais eu passei que são tortura. Quer dizer, na Idade Média havíamos fazer coisas parecidas. Certo. São tortura. Apesar de todas as anestesias, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. E pronto, e nós nunca sabemos bem qual é a nossa resistência à dor, até sentir de facto a dor e não haver outra Claro. alternativa senão aguentar essa dor. Uh, eu hoje não tenho uma resistência à dor melhor do que a tua, ou do que a ninguém, portanto não me ficou cá na memória, mas há dores verdadeiramente inesquecíveis e isso custou muito. Hum. Mas não é comparável com a parte psicológica. Não é comparável com a parte psicológica, porque eu tinha um filho com 1 ano e meio, para começar, não é? E, e perante a possibilidade de não ver o meu filho crescer, quer dizer, ficava tudo muito mais complicado. E depois há a parte de quando nós sou eu que tenho a doença, sou eu que estou a lidar com isto. As pessoas que estão à minha volta, acresce a ideia de terem um filho doente, um marido doente, um pai doente, quer que seja, acresce a isso, que é terrível, à frustração de nada poderem fazer. Porque nada poderem fazer, porque tentam fazer o melhor que podem. Não é? Meus pais ouviam muito a minha frustração, que era para ali que eu dirigia. Não é? Até eu ter percebido que não o devia fazer. Mas não podiam fazer nada, quer dizer, só podiam era tratar-me bem, mas não podiam fazer nada, não podiam intervir. Eu, pelo menos, tinha essa vantagem, como eu disse, através do exercício, da alimentação, disto, aquilo, pensar que podia fazer alguma coisa por mim. Também não queria ser só um sítio onde colocavam químicos, por isso é que fazia aquelas coisas todas, e etc. Mas essa parte de perceber a impotência dos outros é avassaladora, quer dizer, é mesmo muito difícil. Consegues compreender em algum ponto, ou seja, neste ponto, naquilo que tu estavas a descrever, descreveste sempre uma situação em que chegaste lá, ok, disseram-te para fazer um tratamento, fizeste, depois indicaram-te que havia outro para fazer, tu esse não quiseste, mas fizeste o principal tratamento, não é? E depois acabaste por fazer tudo aquilo que disseram. Consegues de alguma forma relacionar-te com as pessoas que dizem assim, pá, eu não quero ser tratado para isto é agressivo demais e portanto, pá, prefiro não ter o tratamento, ou como no teu caso isso sempre passou por uma coisa que era tratável, ou seja, que tu tinhas sempre essa perspectiva que te ias tratar disso, nem sequer te passou pela cabeça, ou seja, porque não é? Nós vemos casos de muita gente que a certa altura diz assim, pá, eu não quero ser mais tratado, pronto, o tempo que tiver é o tempo que tenho, porque não quero passar este processo. Como consegues relacionar-te com isso? Passou pela cabeça, sim. Isso também me passou pela cabeça. Pelas duas razões, há bocado, pela psicológica e pela física. Passou-me pela cabeça e aquilo que eu estou a dizer agora talvez explique muito bem o que isso é. Eu, a dada altura, só pedia que, mas não há uma forma de me porem em coma e de fazerem os tratamentos em coma, para eu não ter que passar por isto. Mas não há. Precisa-se. É por isso que quando me pedem para falar sobre vontade, ou sobre resiliência, ou sobre isto, ou aquilo, ou esse tipo de coisas,
Este é um excelente exemplo, porque, embora se diga que quem está em coma ouve as pessoas, etc., quando estamos a dormir não há vontade. É vontade. O tratamento exige que as pessoas estejam conscientes e de que em alguma medida também façam alguma coisa para que aquilo. Por isso é que há pessoas que se deixam morrer, não é? E há outras que não se deixam morrer, se calhar nas circunstâncias idênticas. Embora eu coloco sempre um terceiro dado Hum, nesta equação, que é a sorte. hum. Portanto, eu continuo a achar que tive basicamente muita sorte nisto tudo. Apesar de muito azar que tive muita sorte, e foi isso que permitiu também que aqui ficasse. Onde é que E vês a que sorte? alguém tenha A atrás. sorte do. Onde é que vês a sorte? A sorte do médico, a sorte do tratamento, a sorte de apanharem quando apanharam? Onde é que vês aí o fator, esse fator Olha, sorte? a sorte de tudo isso. A sorte do médico, que era uma pessoa excepcional de todos os níveis, não só de competência, como também em termos humanos. Já foi apanhado um bocado tarde, Hum. de todas as vezes. Ahm, tive sorte e isso eu não consigo explicar. Mas eu sinto que sim, em vários momentos que tive muita sorte, mas não te Quantificar consigo exatamente explicar. a cabeça. Não, e há momentos que me ficaram muito retidos, que foram quase, sei lá, injeções de esperança, mas são coisas que eu não te consigo explicar. Eu lembro-me de um dia estar deitado na cama, no hospital, e a minha mãe estava lá comigo. E, e estava ao pé da janela, e à tarde o sol bate com muita força ali nas janelas do IPO, de um determinado lado. E eu adorava aquilo, era ótimo, porque pronto, entrava aquela luz toda e um calor para lá. A pessoa às vezes está com uma anemia muito forte e aquilo aquecia o corpo e aquecia a alma. Certo. E foram uns colegas meus visitar-me. E a dada altura eu comecei a dizer coisas sem nexo, que é um dos efeitos possíveis também da quimioterapia. A cabeça estava passada da cabeça e eu comecei a dizer coisas sem nexo. E o meu colega, o Sérgio Veiga, apercebeu-se disso. E ele disse-me, pá, se calhar vamos embora. Porque ele se calhar precisava descansar, não sei o quê, despediram-se de mim, foram-se embora. Uhum. E eu lembro-me de ter continuado ali e aos poucos estar a olhar para a minha mãe, né, e olhar para o sol que batia lá fora. E eu achei aquilo tão bonito, achei aquilo uma imagem tão bonita, porque eu raramente estava na cama. Estás a ver? Era muito raro estar na cama, estava sempre na sala de estar. Passava lá os dias inteiros, nem ia ao quarto, eu ia ao quarto para me deitar. E achei aquilo um quadro tão bonito, tão bonito, tão bonito. Foi uma injeção de esperança. Estás a ver? Tipo, eu quero ver mais isto, eu quero continuar aqui para ver mais isto. Certo. E é isto que eu consigo dizer quando a pessoa pode falar numa relação com Deus, ou numa relação que quer que seja, ou com o divino, ou qualquer Certo. coisa. Pronto, nunca consigo muito bem explicar, nem dar uma palavra definitiva. Certo. Achei simplesmente aquilo de uma beleza tão grande que eu quis cá ficar também para... Tive vontade de cá ficar. Tal como com Certo. o caso do meu filho, não é? Que tinha 1 ano Certo. e Certo. meio, de certeza que não ia ter memória de mim se eu tivesse morrido com essa idade. E esse pensamento passou-me pela cabeça. Passou-me pela cabeça que as minhas primeiras memórias, como as tuas, rondam uns 5, 6 anos de idade. Certo. E na altura, um desses acessos também de esperança, pensei assim: não, eu tenho que ficar vivo até ele ter mais ou menos essa idade. Vale o que vale. A Lembrado-me. gente pode Certo. ter muito dificuldade, mas vale o que vale. Mas pelo menos são injeções de esperança. E a esperança é uma palavra muito cara para mim, mas não aquela coisa da esperança, vem de esperar, não é? E temos que esperar. Mas eu acredito muito mais na esperança ativa. Por isso é que depois ia para o ginásio e dava cabo do canastro. Certo. Para ir fazendo qualquer coisa enquanto se espera. Portanto, é Sim. esperança ativa. Sim. É mais ter paciência do que ter esperança, não é? Ou seja, ter Sim, sim, paciência é eu faço as coisas e de facto estou a sim, fazer sim. as coisas e tenho que ter paciência porque elas não acontecem imediatamente. A espera parece que é uma coisa mesmo parada, só estou à espera, não é que aconteça alguma coisa. Vamos... É, é. Mas aí depois entra a tal sorte que eu estava a falar há bocadinho. Pronto. Eu faço a minha parte, mas depois Sim. não é, há que esperar outra coisa qualquer. Não sei. A razão, olha, falam muitas vezes disso. Uma vez, por causa de uma palestra, fui falar com um tipo que me ia contratar para uma palestra. Ele quis ouvir-me antes daquilo. E ele disse: "Não, mas acredita em Deus." E eu: "Depende, depende." E ele: "Não, o Deus católico, não sei o quê, não sei o quê." Eu disse: "Pá, por aí não." E expliquei-lhe, tive esta conversa com ele, e etc. E ele disse-me só assim: "Mas então tu achas
que tiveste isso 3 vezes e que ficaste aqui por obrigado, porquê? Se não foi Deus. Pronto, enfim, depois cada um vê as coisas da forma como Claro, quer ver, não é? certo, No certo. sinal, ficaste aqui para falar sobre isso, ou isto, aquilo, ou aquilo outro. Pronto, eu, humildemente, costumo dizer, primeiro que sou um ser humano, como qualquer outro, absolutamente normal, passei pelas minhas coisas, aprendi algumas coisas, cometi muitos erros e que tive sorte e que o grande mérito que eu me reconheço a mim próprio, e esse ninguém me tira, é ter tentado ter uma vida normal enquanto tive que lidar com aquilo. Ok. Pronto, e aí sou realista e não me digam que não. Certo. E como é que foi então todo esse processo? Ou seja, tu já falaste que houve aí mais do que só isso, não? Portanto, isto é apenas parte da história, não é? Sim. Parece a história toda, e para algumas pessoas, se calhar, já seria a história toda, mas isto é apenas parte da história, não Exato. Pronto, no fim do transplante, do segundo transplante, passei mal, passei muito mal, passei muita fome. Embora fosse alimentar por uma sonda, tive para aí umas, sei lá, quantos dias? Aí 5 dias sem comer, ok? Eu sempre gostei muito de comer. Um, e dentro de um aquário, onde tu não fazes mais nada, que estás ali, não é? é? Certo. As tuas horas são as tuas refeições. E ao fim de uns dias sem comer, pelo menos isso aconteceu comigo, comecei a perder as referências. E a minha cabeça começou a ficar um bocado baralhada com aquilo tudo. Certo. E porque eu tinha Que hora é investido. que era, que dias é que, não é? Que dia que estávamos, que hora é Sim, que era, que coisa era, não é? era tudo igual, era um contínuo. Eu acordava, não havia pequeno almoço, não havia meio da manhã, não havia almoço. Tudo o que eu tinha tido até ali, quer dizer, já lá estava há uns dias, há 20 dias, e de repente tiram-me aquilo tudo. Não é? Para além da componente, tu percebes assim, peraí, então, mas eu comia, estava tudo bem, agora está assim, mas porquê é que está assim? Eu sabia, tinha o intestino bloqueado, não podia comer, etc. Certo. E para aí ao quinto dia, eu pedi para falar com o médico de serviço, a um domingo, porque tinham-me deixado com a sonda, com uma algália, e eu pedi para falar, eu sentia-me francamente melhor, fisicamente sentia-me francamente melhor. E pedi para o chamarem. Era um domingo, e aparece-me, eu não quero falhar agora o nome, mas é Manuel Cruz Abcacis, que é um senhor que não sei se terá falecido entretanto, que foi o responsável pelo primeiro transplante de medula realizado em Portugal. Eu acho É que uma ele, na verdade, sumidade. sim, eu acho que ele não faleceu porque eu estive num evento há 2 ou 3 anos, estive num evento de uma farmacêutica, onde ele foi um dos oradores convidados e estava a falar exatamente, eu lembro no nome exatamente da Cassis, um daqueles nomes que, não é, que fica na memória, É a uma falar lenda. precisamente de transplante, ele era o diretor dos transplantes de medula em Transplantação do IPO. Portugal, etc. Exatamente. Exatamente. Precisamente. Precisamente. Uma lenda. E de repente eu chamo o médico de serviço e aparece-me ele. E a conversa que eu tive com ele foi precisamente esta que eu tive agora contigo, expliquei, esta coisa das horas e das rotinas, eu não sei o quê, ele assim, estás descansado, vou já pedir para tirar isso tudo. Já vi as suas análises, está tudo mais ou menos bem, vou já pedir para tirar isso tudo. E pronto, e a enfermeira veio a correr, não é? Porque depois também sentiam muito aquilo, é uma relação muito próxima. O que é que eu lhe tive primeiro, não é? Que eu tinha uma sonda e tinha uma algália. O que é que eu lhe tive primeiro? E eu assim, pá, sei lá, eu tiro o que quiser. Isso é indiferente. E depois o que é comer? Tem que ser dieta líquida. Ah, e eu lembro-me que foi uma gelatina de morango e um néctar de pera. Epá, e aquilo veio e eu estava há imenso tempo sem comer e depois comi tão devagarinho. Fui prolongando o prazer daquilo. Estive ali, não te vai, podem falar da melhor comida do mundo, nada me pode saber como sou aquilo. Estive ali, Claro. data de tempo, não sei o quê, pá, aquilo acabou, pá, foi uma coisa maravilhosa. Pronto, e as pessoas lá Sim. são de facto maravilhosas. E isto também para dizer outra coisa. Quando me falam de dedicação, amor ao trabalho, essas coisas todas, eu lembro-me sempre deste senhor. Pronto, que não, já era diretor e já é uma lenda, não é? E Certo. portanto era um domingo. Era um domingo e ele cumpria a parte dele de fazer a urgência do serviço onde mandavam toda a gente. Certo. E, portanto, quando me falam em motivação, ou em vocação, ou em propósito, eu lembro sempre da história deste senhor. Então, eu tenho a ideia que no IPO, principalmente no IPO, em alguns destes tipos de serviços, os profissionais que fazem isto têm que ser de uma estirpe diferente, não Sim, desvalorizando qualquer tipo de profissional em qualquer tipo de serviço, mas uma estirpe diferente no sentido de
pá, não, deve ser mesmo muito difícil ir mal-humorado para o emprego, porque os efeitos que isso pode ter nas pessoas com quem nós contactamos, não é? Ou seja, e deve ser muito difícil para eles nunca estar mal-humorados no emprego, nunca estar triste, nunca estar... Porque eu sei o impacto que eles têm, pá, o impacto que as enfermeiras têm em todo o lado, não é? Que os médicos têm em todo o lado, que todos os profissionais têm em todo o lado, é gigante. Agora, nem pessoas que estão numa situação, às vezes, psicológica tão frágil, pá, não dá para nós estarmos mal dispostos hoje, não é? Tu Não, sentiste isto? Sentiste que eles tinham que ir above and beyond o sentido de dever da profissão? aquilo é excepcional. É excepcional as pessoas, a forma como as pessoas se tratam. Não é como nos outros hospitais. Há ali uma diferença grande. E, de facto, parecem todos escolhidos a dedo. O fundador do IPO tem uma frase muito curiosa em que ele dizia: qualquer doente que aqui chegue sem recomendação é recomendado diretamente pelo diretor deste hospital. Pá, e isto é de uma enormidade. Portanto, ali chegamos e somos todos tratados da mesma forma. E é incrível, é incrível. E de facto é um sítio onde tu sentes esse cuidado, onde sentes esse amor, tipo, nas coisas, tipo, porque é que até me estão a tratar assim? Porque é que era até um bocadinho uma preocupação que a pessoa até a certa altura dizia, pá, talvez seja excessivo. Mas claro, há ovelhas ranhosas, como em tudo. Isso com E certeza deve haver notam-se em todo muito lado. mais as ovelhas ranhosas, notam-se muito mais as ovelhas ranhosas quando aquilo é tudo um patamar Certo, muito elevado. E aconteceu no IPO, como noutros sítios, enfermeiras ou auxiliares a falarem menos bem. Existia isso com pessoas mais idosas, nomeadamente, menos capazes de dar resposta. Mas casos certo, muito, muito, muito esporádicos e imediatamente denunciados, porque não é esse o propósito daquele hospital. certo, Não posso dizer senão maravilhas. certo, Tal como, certo. tal como no Sistema Nacional de Saúde em geral. Porque eu sou um produto do Sistema Nacional de Saúde. Já dei uma Certo. despesa ao Estado. Enfim, Certo. Sendo que, normalmente, quando se fala dos problemas do Sistema Nacional de Saúde, a qualidade dos profissionais está cá para baixo, está em centésimo, quinquagésimo nono, temos a sim, sim, qualidade dos sim, profissionais. Portanto, antes sim. disso, está todas as outras coisas que fazem o SNS Bom, sim, não sim, ser sim. um sistema que as pessoas podem confiar, não é pela qualidade dos profissionais, quase nunca, tirando, obviamente, raríssimas exceções. Como é que todos estes eventos te prepararam para o resto dos desafios que tu tiveste na tua vida? Porque os teus desafios não terminam Olha, com, não terminam com um cancro, não é? Se calhar não. começam. Depois, da segunda vez, eu já não achava que era um herói da Marvel, a terceira muito menos, e aí, pois, a Certo, minha vida de facto mudou, ainda para irmos buscar aquela parte. certo, Foi por partes e mudou, desde logo a relativização, não é? É imediato. Foi de facto muita coisa. E, tudo o resto e de parece mais aproveitar. pequenino, não é? Todas as outras coisas parecem. Tudo o resto parece um bocadinho Sim, mais pequenino quando sim, comparado, não é? sim, Todos os problemas dizem, sim, 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 está sim. bem, é um problema e claro que temos que lidar. Não é Sim. bem um problema, não É, fica tudo muito mais pequeno, depois a aproveitar muito mais a vida, a viver o dia a dia, parece um lugar comum, mas é verdade, e a ter urgência de viver, tipo, de aproveitar, passar mais tempo com o meu filho, ah, com prejuízos profissionais, eventualmente, mas pronto, uma coisa que foi assumida. E eu hoje, o meu filho, por exemplo, tem 17 anos, tinha um ano e meio, não é? Quando eu fiquei doente, e hoje, em momento algum, eu vou olhar para este tempo e dizer assim: eu podia ter passado mais tempo com o meu filho. Não podia, não. Eu fiz o que podia, passei imenso tempo e tive que passar. Quer dizer, alguém que teve na circunstância que eu tive, não é? Ele próprio que viu o pai nessa circunstância, embora fosse pequeno, mas tem marcas disso. Parece que esse tempo seja bem aproveitado. Claro, E isso é uma mudança grande e dediquei-lhe muito tempo a ele e à minha família em geral. E depois estava mais blindado, não é? Para as coisas que acontecem. Por causa dos tratamentos com o cancro. A dada altura fiquei a padecer de uma insuficiência renal, não é? Grave. E pronto, andei ali no limbo até ter que começar a fazer a hemodiálise. Novamente foi um processo interessante porque eu cheguei a ter acho que comecei a fazer hemodiálise com 9 de creatinina. É uma coisa que não existe. Porque aí sei lá, aos 6 ou uma coisa qualquer, já sei que foi muito, muito tarde. certo, Porque a minha condição era tão boa
que a médica ia protelando, porque tinha, entre aspas, pena. Pá, vou estar a pôr este tipo a fazer hemodiálise quando de facto ele está numa forma bestial, não é? Tinha uma ajuda química também, recebia a Apple, por exemplo, aquela coisa dos ciclistas e não sei o que, levava Sim. aquilo, cada vez que levava aquela bombada, aquilo era uma coisa. Mas, mas treinava, continuava a treinar, continuava com muito cuidado na alimentação. Eu tive que fazer naturalmente, mas eu sou magro, tive que fazer uma restrição proteica grande também, não é? Embora Certo. treinasse, tipo, manter magro e continuo magro também por causa disso, para preservar o pouco que os rins filtravam. Mas aguentei ainda durante muito tempo e estava numa condição bestial. E depois, quando comecei a fazer hemodiálise, cheguei lá também numa condição pouco habitual para quem começa a fazer hemodiálise. Foi programado e, aliás, o primeiro dia em que lá cheguei, o enfermeiro-chefe que lá estava olhou para mim e disse assim: "Ih, pá, que belos bíceps, isso vai desaparecer tudo num instante aqui." E eu, não, isto aqui e tal, pois não podes fazer força por causa da fista, tenho aqui uma fista, não é? Que são Pois. estas veias aqui, um bocado salientes. Uh, pronto, eu tinha treinado até aquele momento, tinha feito imensa força, já tinha a fístula cá há tanto tempo que eu achava que ela já estava completamente inquebrável, e estava. Certo. E depois de ele me dizer aquilo, eu fiz o tratamento e nesse dia, ainda antes de me meter no carro e de conduzir, não era suposto conduzir, não é? Perguntavam assim: já veio alguém buscar? Sim, sim, estou ali fora à minha espera. Porque a pessoa ia a conduzir, pode rebentar, é de facto que é Certo. perigoso. Mas pronto, enfim, há sempre um bocadinho de rebeldia associada a estas coisas. E fiquei lá algum tempo, claro, a pressionar, também para não arrancar imediatamente. Eu não sou inconsciente, não é? Cuidava de mim, Certo. fiquei ali Claro. durante o tempo e aproveitei aquele tempo para refletir um bocado. Eu disse: pá, vou integrar isto na minha vida, e foi o que fizemos. Eu e a minha família integrámos a hemodiálise na nossa vida como uma coisa normal. Depois vimos de férias, como muitas pessoas vão e agendam a hemodiálise para o sítio para onde vão de férias. Mas integrei, posso dizer que integrei e que não deixei que aquilo afetasse, continuei a trabalhar, a fazer tudo, rigorosamente tudo. Olha, muitas vezes as pessoas ficam em baixa, porque a legislação portuguesa não prevê que o trabalhador tenha direito a essas horas. O empregador não Sim. é obrigado a dar essas horas. E há muita gente que faz hemodiálise, por exemplo, durante a noite. Faz durante a noite, depois de manhã, enfim, está lá no Certo. cadeirão, dorme lá no cadeirão, de manhã acorda, depois vai trabalhar. Mas isso convida que as pessoas um, assumam uma postura de improdutividade e que muitas delas vão para a baixa e ficam com baixas e que lhe são atribuídas, quer dizer, a pessoa está a fazer hemodiálise, fica mais fragilizada, não sei o quê, Certo. e, e vão para essa. Pronto, é mesmo a convidar que as pessoas tenham essa condição. Quando se calhar se houvesse ali alguma flexibilidade, as pessoas podiam continuar a trabalhar. Certo. Um, e eu continuei a fazer a minha vida normal, apesar disso, a treinar e, e pronto, e achei que era assim que devia ser. Também não vi grande alternativa, não é? Tive baixa em um ano e meio, Certo. tive baixa uma semana e estava de facto cansado, não é? Porque eu fazia hemodiálise a dada altura das 7 às 11, depois ia trabalhar e ao fim do dia saía e dava treino de preparação física aqui num clube de futebol cá aqui. Sim. 3 vezes por semana dava treino ali e fazia hemodiálise também 3 vezes por semana. Convenhamos que aquilo cansa um bocado também, o tratamento, e eu fiquei cansado e depois tinha um trabalho para fazer, uma coisa qualquer para escrever que era importante. Não, olha, estava a avançar na escrita do meu segundo livro. Foi isso. Ok. E pedi uma semana para poder. Pronto, peço desculpa ter feito isso, ter estado a ganhar à conta dos contribuintes, mas na altura achei que fazia sentido para mim e precisava de facto Certo. descansar. A América deu-me essa semana e foi o que eu fiz. Ok. E como é que então a tua vida, ou seja, isto alterou agora significativamente a tua vida profissional, certo? Ou seja, que neste momento a tua vida profissional é bastante diferente do que era quando antes disto tudo ter começado. Como é que foi essa alteração aí? Como é Sim, que aconteceu essa parte? sim. Pronto, para complementar, ao fim de um ano e meio a fazer hemodiálise, fiz um transplante renal e deixei de ter partilhar as horas da minha vida com a máquina de hemodiálise. Oh, E pronto, já foi quase há 6 anos e corre tudo bem, felizmente. Pronto, felizmente, e certo. mais ou menos há 2 anos, mais ou menos, deixei o meu trabalho. Eu fiz testes de automóveis durante 22 anos, trabalhava numa revista de automóveis, chama Autofoco. Durante 22 anos, não ligo nenhum a automóveis, e portanto foi basicamente um ganha-pão. Toda a gente sabe, posso Certo. dizê-lo aqui,
Os meus chefes sabiam, toda a gente sabe, não ligo nenhum automóveis. Mas foi um ganha-pão e tentei dar o meu melhor. E há 2 anos deixei isso para cuidar da minha filha, que tenho uma filha de 3 anos, fez agora 3 anos recentemente, pequenita, para cuidar dela, e para poder fazer outra coisa, uma coisa que eu acho que faz sentido para mim, que é partilhar a minha história com as outras pessoas, e tenho feito algumas palestras, foi nesse contexto também que nos conhecemos, Certo, e pronto, e pretendo fazer mais. Paralelamente trabalho com uma produtora, onde faço publicidade, basicamente. certo. E E escrevo crónicas para o público. Ou certo. seja, é uma coisa muito diversificada enfim, uh, isto também tem uma razão de ser. Uh, Posso ter que o fazer, mas quero manter uma vida mais livre, com mais tempo para mim, não ser uma coisa tão piloto automático de entrar às 9, sair às 5, porque tudo isso me pareceu, e com o perdão da palavra, a dada altura me pareceu muito estúpido. Uhum. Perceber que a vida não pode ser só isto. E eu percebo que há pessoas que têm mesmo que o fazer e tem que ser assim, etc. Mas costumo dizer que o dia tem mata de horas, não é? Os fins de semana também tem, e quando falam dos filhos e não há tempo e etc., a gente até pode saltar 10 minutos. A verdade é essa, até podemos saltar 10 minutos, mas estando verdadeiramente esses 10 minutos. E isso, se calhar, foi o maior ensinamento que eu tive disto tudo, não é? Que é estar, quando estamos, é estar mesmo. Certo. Pronto, escutar, o sentir, os sítios. Eu viajei, Ricardo, eu viajei pela Europa toda, conheci tudo e mais uma coisa. Fui a sítios, alguns sítios fora da Europa também, à conta das minhas viagens. Viajava todas as semanas. Uh, mas não bebi a essência, Dos não é de sítios, não é? metade, não bebi a essência dos sítios todos onde tive. Certo, E recentemente estive na Áustria de férias e vim lá com a sensação de que não, isto sim. Eu trouxe comigo a essência daquele sítio. Sempre que vou a certo. qualquer lado, vou a Jerez, ou vou aqui, ou vou a Coimbra, que é uma cidade que é muito querida porque foi lá que fiz o transplante, beber o sítio. E isto tem a ver com uma coisa, que é com a atenção, não é? Com a atenção que damos ao que estamos a fazer e estar verdadeiramente presente e consciente. Isso foi a maior mudança de todas. Um bocado como os jogadores de futebol, não é? Que também passam por muitas cidades e vão ali, não é? E viajam por toda. Mas de quando. Então, não é? É o aeroporto, depois vou para o Sim, estádio, sim, sim. depois venho para o aeroporto. Portanto, é quase como se Exato. não estivesse lá, não é? É, Uma é, passagem assim mesmo. Bom, é. e o que é que tens notado aqui, né? Como é que tem sido esta tua passagem aqui pelo mundo das palestras? Primeiro, antes de falares até de como é que as pessoas têm sentido com as tuas palestras e como é que elas vivem esse momento, como é que tu vives isso? Como é que tu vives o contar a tua história, o processo de estar ali? Como é o que é que isso representa para ti? Como é que tu vives com isso? Olha, eu não vou dizer, vou usar a palavra dever, mas não tanto com a carga que se deve dar. Mas sinto algum dever de fazer isso. Uh, Achei que, de certa forma tenho de partilhar esta história com as pessoas e aí não consigo desligar do feedback que tenho habitualmente, seja numa sala onde esteja muita gente, seja numa conversa de café onde a pessoa descobre que eu afinal tive aquilo. E a reação é sempre a mesma, não é? Provavelmente também como a tua, e etc. É pensar assim, epá, problemas, espera aí, mas não tenho problemas, este tipo já passou por isto tudo, e acredito verdadeiramente que a história é inspiradora, porque Hum, para as pessoas relativizarem as coisas, para não desistirem de nada, que é uma frase que eu uso muitas vezes, sem nunca esquecer a componente de tudo aquilo que está à margem da nossa vontade. certo, E para mim é uma felicidade enorme. Sempre que estou a falar a alguém, partilhar a minha história, e bom, não é só partilhar a minha história, partilhar os ensinamentos que vieram dessa história, não é? Tem que haver um complemento. Sinto-me. Posso dizer que é um momento de felicidade plena. Pronto, hum, eu acredito que nós vivemos alguns momentos de felicidade plena, não é? certo, E esse é um deles. É seguramente um deles. A entrada nem sempre foi difícil. Nem sempre foi difícil, não. Nem sempre foi fácil. Não tem sido fácil. Por uma questão muito simples. As pessoas têm medo. Têm medo. Têm muito medo de se confrontar com a sua própria vulnerabilidade. E é isso que basicamente eu faço.
pronto, desvendando aqui, é a pessoa perceber que, olha, de um dia para o outro, eu também tinha cabelo, eu também era forte e muito bonito, e de um dia para o outro tive isto, e depois tive isto, e depois tive isto, e depois tive isto. E as pessoas têm muito medo disso. Porque não se querem lembrar que um dia podem morrer, e têm toda a legitimidade para o fazer. Não se querem lembrar que são vulneráveis como toda a gente, e portanto há assim às vezes alguma resistência. E depois há pessoas que percebem as possíveis vantagens disso, não é? E aí, pronto, já há uma abertura maior. Depois, falando do feedback, o feedback é sempre bom, também basicamente porque é a minha história, quer dizer, eu não preciso convencer nada a ninguém, cada um faz a sua leitura Claro, e depois tira as conclusões que quer tirar dali. E é por isso que a coisa corre sempre bem. certo. E tu sentes que tu tens livros e tens as palestras, ou seja, as pessoas podem conhecer a tua história através do livro, de uma forma distante, mas também mais profunda, não é? Porque no livro, obviamente, isto é como aos filmes e como aos livros, não é? No filme nunca dá para meter o livro todo, não é? Portanto, numa palestra Claro. de 1 hora e meia, não dá para meter os 3 livros ou 4, não é? Portanto, tens três livros, três. Dois. Dois. Portanto, não dá para meter os 2 livros, não é? E, portanto, é sempre uma forma mais distante, mas mais profunda e também mais introspectiva, não é? Este processo de leitura é um processo muito Claro. introspectivo. O que é que tu sentes que tem tido mais, ou seja, quando tu recebes feedbacks das pessoas do teu trabalho, o que é que tu sentes que é um bocadinho mais poderoso? Foi as pessoas lerem o teu livro e vêm-te dizer, pá, ou foi o facto de estarem contigo ali em carne e osso que as toca de outra forma? Não consigo dizer, são as duas. São as duas. É precisamente isso, porque, como estavas a falar da questão da intimidade, há muita gente que diz, pá, estás-me ali a falar ao ouvido e a contar aquelas coisas. Eu estou a ler aquilo, estás ali a contar aquilo e a pessoa Certo. para, recomeça. E eu deixei o livro lá durante uma semana, não tive coragem de lhe pegar e etc. E atenção, eu não conto pormenores mórbidos de nada. Certo. É basicamente o primeiro livro que é O Sofrimento Pode Esperar, é de facto o confronto com a nossa vulnerabilidade e com aquilo que eu sentia no momento. Eu tentei várias vezes Certo. fazer um diário da minha vida, mas escrevia sempre como se estivesse a escrever para aquilo ficar bonito. Estava outros vão aqui a olhar e dizia assim, ei, pá, isto está perfeito. E ali não. E ali era de facto o que eu sentia. E, aliás, o livro começa por dizer que eu tinha um nó na garganta. Eu escrevi-o durante o transplante, durante os 2 transplantes, foi lá que o livro foi escrito à mão, depois passado para o computador e publicado, mas foi lá todo escrito, lá dentro. Certo. E eu começo por dizer, logo no início do livro, que sentia um nó na garganta. Nós falamos muitas vezes do nó da garganta, não é? Uhum. E era isso. Era mesmo uma coisa aqui, absolutamente angustiante, porque eu sabia que aquilo podia ser o fim daquele processo, não é? E ao mesmo tempo também sabia que era uma coisa que me podia matar. Uhum. E esta dualidade é uma coisa que nós vivemos, todos nós Todos os vivemos, dias. não é? Na vida. Mas ali é um bocadinho mais intenso, porque tinha a ver com a minha vida, não é? Tinha a falar com a vida de um ser humano, pode morrer, e, e pronto, e o feedback dos livros é muito bom. Presencialmente, eu às vezes peço para que nem sequer expliquem quem eu sou. Que digam que vai lá um tipo fazer uma palestra, que vai lá falar, e eu chego lá e quando calha. Pronto, agora já menos, já começa a aparecer um bocadinho, a televisão, nisto, aquilo e aquilo outro, já vem, eu conheço este gajo. Mas em geral, peço sempre para não dizerem quem eu sou, porque considero que tenho um aspecto normal, não é? E portanto entro num sítio e que vou falar normalmente, e as pessoas ficam a pensar, o que é que este cara é que vem para aqui dizer? Certo. E eu começo a falar, e depois de repente começam a perceber aquilo. É muito engraçado perceber a cara, o semblante e a reação das pessoas. É muito engraçado. Porque eu começo com umas graçolas e não sei o quê, é um bocadinho já diferente do que tu viste. Começo com umas graçolas, uma coisa mais leve, mas e a pessoa, pronto, está bem disposta e de repente leva com aquilo, mas depois quando acha que acaba, foi como nós falámos há bocado, acha que acaba no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro cancro, mas não acaba, depois há a hemodiálise, depois há não sei o quê, e, e a dada altura, pronto, é uma reação boa, porque ninguém espera aquilo. Certo. Pronto. Certo. É sempre engraçado quando não estamos à espera de alguma coisa, não é? E de repente aparece ali alguém que diz assim, mas espera aí, mas o que é que nós estávamos mesmo a falar, não é? O que era mesmo isso? O que é que este tipo Sim, veio sim, sim. falar, não é? Absolutamente. Tu, É tu tens, absolutamente. É sim. absolutamente porque Ia-te perguntar se tu... porque a cara das pessoas é uma coisa que se transforma por completo. Certo. E depois primeiro, eu costumo dizer que isto aqui vai ser uma montanha russa, não é?
Mas nós vamos começar por cima. Começar por cima aqui. De repente, vamos descer. Depois vamos para cima outra vez. Depois para baixo. E a pessoa anda ali já não sabe como é que há de lidar com as Certo, suas emoções. Depois choram, depois riem, depois não sei o quê. Tipo, certo, depois é sempre o mesmo. Como é que tu és capaz de vir para aqui, contar isso tudo e estar a sorrir? E eu, é por isso certo. mesmo. É porque consigo estar aqui. É por isso que eu sorrio. Exatamente, estou aqui. Exatamente, porque É estou por aqui. isso que eu estou aqui. Olha, e sentes, tens falado, e eu conhecendo um bocadinho do teu trabalho, tu tens feito, fazes também workshops abertos ao público, certo? Ou seja, coisas que Sim, não são, ou seja, essas as pessoas sabem com quem é que vão falar. As sim, pessoas sim, não sim, compram um isso. bilhete para um workshop. Quem é este tipo? Não sei, é um careca que vai falar de qualquer coisa, vou lá comprar. Não é? Portanto, nesse eles sabem com quem é que vão falar, e depois faz algumas palestras abertas em empresas, não é? Em pessoas que contratam, coisas que contratam para fazer. Notas que há muita gente a passar esta situação de cancro, de transplante, de alguma coisa que procura as tuas palestras para ganhar força, clarividência, sabedoria, consciência de, pá, não é? Eu imagino que, felizmente, nunca passei nenhuma situação. Quer dizer, quando era miúdo tive meningite e, portanto, só que era, não é, com 9 anos sabia lá se podia morrer ou não. Agora percebo que podia não estar aqui hoje e, portanto, aquilo foi muito fixe. Mas eu propriamente também não fiz nada. Fiquei deitado 2 semanas numa cama de hospital com alguém a fazer-me qualquer coisa. Portanto, não houve aí grande processo que eu tivesse que passar. Aquilo, graças a Deus, não me lembro de ter doído nada. Era só muito, muito chato estar ali sentado, estar ali deitado durante 2 semanas, mas nada mais do que isso. Portanto, nunca tive que passar uma situação, mas imagino o meu primeiro feeling, se eu tivesse que passar alguma situação desse género, a primeira coisa é quem é que já passou isto com sucesso para eu ir procurar esta pessoa e perceber o que é que este tipo fez, não é? Como é que este. Tu tens muita gente a procurar-te nessa perspectiva? Sim, nos livros, sim, procuram muito. E depois, para muitas conversas através de mensagem na internet, as pessoas Certo, contactam-me e algumas pedem para conversar comigo. Isso desde o lançamento do primeiro livro, que é uma certo, coisa muito, muito frequente, ou porque estão a passar e querem certo, ler o livro, ou porque estão a passar e querem conversar, ou porque tem alguém da família e querem oferecer o livro, ou querem conversar, certo, enfim, por certo, variedíssimas razões. Depois, nas primeiras palestras que eu organizei, não organizei muitas, as pessoas, algumas ou tinham tido cancro, ou tinham ainda, como aconteceu, e foram à procura, assim, de uma palavra de esperança. certo, Nos últimos, eu já levei para uma componente que eu desenvolvi, enquanto estive doente, que foi a da autoconsciência e da autenticidade. uhum, Pronto. E e é sobre isso que se têm baseado estes workshops, porque entendo que o autoconhecimento, embora seja uma coisa que está sempre a mudar, não é? Nós vamos nos conhecendo, mas claro, convém também sabermos como é que nos podemos ir conhecendo um bocadinho, não é? Porque não pararmos um claro, bocadinho para pensar, com certeza, certo, não vamos conhecer nada mesmo. E a mesma razão, e isso é o que nos leva a ser autênticos, não é? E a poder intervir de forma autêntica nas coisas e a certo, não serem felizes e, enfim, e também considero que dá muita, muita força às pessoas. E nesse aspecto também, porque me considero, entre aspas, porque é por aí que eu vendo a coisa, para dizer o termo, é mesmo esse, considero uma autoridade em autoconhecimento, não é? Porque foi isso que eu tive que fazer durante o tempo todo que tive estas doenças todas, porque senão certo. tinha dado em maluco. E também pela forma como acabei por lidar com elas e por querer ter uma vida normal e ser sempre muito franco comigo próprio. Que acho que é uma estratégia ótima para quem quer vingar no que quer que seja num casamento, seja num trabalho, seja o que for. É ser honesto connosco próprios, realistas. Dizem muitas vezes assim: epá, tu és um tipo muito otimista. Não, 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 nada disso, esqueçam isso. Não sou muito otimista. Eu sou realista. Eu olho para o que há e a partir daí depois tento gerir mais ou menos a coisa. E acho que é uma forma muito mais honesta de olhar para as coisas. E é por aí que vão também esses workshops. Ok, Porque também se fosse uma vertente mais ligada só ao cancro, ninguém lá tinha os pés. sim, isso era que eu te ia dizer, que apesar de eu achar que este seria o meu primeiro reflexo, se tivesse uma situação que é, ok, quem é que passou, como é que posso fazer, ah, também percebo que possa haver muitas pessoas que estão naquela situação, antes que tu dizias, de muita frustração, muita revolta, muita raiva de porque é que isto me acontece a mim, porquê, de impotência de, pá, parece que eu não posso fazer nada, não é?
nada, aparentemente nada do que eu fiz levou a isto, não é? Portanto, muitas vezes não há uma ligação, sei lá, cancro de pulmão e tabaco, há aqui uma ligação, uma correlação mais ou menos direta, Claro. menor, pior, também posso não fumar e ter, mas há aqui uma incidência maior. Isso. Mas o cancro no testículo não é, o cancro da mama, não é? O que é que eu estive a fazer, não é? Ou seja, não há propriamente não é uma coisa de, eu fiz qualquer coisa e por isso apanhei esta doença. Não, ou seja, há uma sensação de impotência, uma sensação de frustração, portanto, essa raiva também pode impedir que as pessoas procurem esse tipo de contacto, não é? A questão do porquê eu, não é? Quando nos acontece isso, que também Certo, passei por isso, né? certo. Eu desconfio sempre, entre aspas, desconfio sempre das pessoas que, quando recebem um diagnóstico, vão lá para as redes sociais ou que a gente conhece e dizem, eu vou enfrentar isto tudo, vou levar isto tudo à frente, eu não sei o quê. Pronto, pode acontecer, mas pode acontecer se a pessoa estiver a ser superficial. Pelo menos é a minha maneira de ver e tenho alguma experiência para isso. Se estiver a ver a coisa de uma forma superficial, porque é preciso fazer um luto, porque aquilo bate com força, não é? Porque é um confronto verdadeiro com a nossa vulnerabilidade e com a ideia de morte. E portanto há que fazer ali uma pausa, fazer um luto e tentar ser também honesto connosco e com tudo aquilo que nos rodeia. Pronto, a questão, perdi-me um bocado, o que é que me estavas a dizer, e fizeste à Estava a parte. dizer que estava basicamente a dizer que percebia que as pessoas procurassem isso, mas também percebia que elas não procurassem por estarem muito zangadas, muito frustradas, muito chateadas Sim, com sim, aquilo. claro, sim, sim, e precisamente por pensar assim, mas quem é este tipo para estar aqui a falar desta forma, não sei o quê, porque se safou, pode acontecer isso muito com familiares, por É. exemplo, pessoas que Este gajo teve perderam outras sorte, este pessoas. gajo teve sorte, porque Eu tenho safou e sempre agora é para cuidado. aqui ensinar, não é? Ou seja, tentar Sim, sim, encontrar sim. Eu tenho formas de. sempre. Sim, 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 sim. Mas tenho sempre o cuidado de fazer essas ressalvas todas, eh, porque acho que se deve fazer, mesmo nesta conversa, quando eu falo da sorte e etc., eu Certo. considero mesmo que há fatores com certeza que influenciaram nisso, não é? Sim, Porque há muita certo, gente certo. que se diz que lutou, que se fartou, continuou a fazer uma vida, estava sempre a rir e bem disposto e não sei o quê, acabou por partir. Quer dizer, há aqui coisas que nós não podemos explicar. E, portanto, não há Certo. de arrogância, ponta de arrogância nisto, mas percebo que à partida, posso haver pessoas que olham e dizem assim, pô, este agora vem para aqui falar sobre isto, eu perdi a minha mãe, meu pai, não sei o quê. Já, já, já senti isso, poucas vezes, mas já o senti. Tu achas que ao longo É normal. achas que ao longo de todo este processo ficaste com menos medo da morte ou mais medo da morte? Hum, é igual, é igual, é igual. O medo é o quê? Não é medo da morte, se quiseres, medo do sofrimento, não é? É Ok. disso é que eu tenho medo. É disso é que eu Sim, tenho medo. isso é exatamente, sim. Não da morte, é do sofrimento. Sim. Acho que às vezes a gente pergunta, faz precisamente essa pergunta, medo da morte, mais medo da morte, menos medo da morte, e o que eu tenho é medo do sofrimento. Pá, o sofrimento é que é uma chatice. E estar limitado, Sim. não é? Não poder fazer coisas, disso sim. Disso eu tenho medo, à brava. Eu acho, não sei se te aconteceu contigo de alguma maneira. Eu tenho uma pessoa próxima que passou uma situação daquelas que não se deseja a ninguém, que foi o filho pequeno na altura acho que tinha menos de um ano, teve basicamente uma morte súbita e quando ele chegou ao hospital já estava morto, ou seja, não é aquelas coisas que, pá, não lembro ao diabo, não é? E a pessoa continua com a sua vida e teve outro filho algum tempo mais tarde, uns anos mais tarde. E aquilo que às vezes eu noto em conversa com esta pessoa é que há uma espécie de uma insensibilidade para com algumas coisas, ou seja, como o sofrimento que passou, como a dor, a montanha que ela teve de escalar foi tão gigante, todas as outras lhe parecem pequeninas, ou seja, tudo comparado com aquilo, pá, não é propriamente um problema, não é propriamente sofrimento. Mas isso também traz alguma falta de sensibilidade das coisas boas, ou seja, parece que está um bocadinho adormecido, não é? Aquilo adormeceu um bocado os sentidos e, portanto, não vive nada intensamente. Não sei se me estou a fazer entender que Perfeitamente. ele Sim, não vive os perfeitamente. problemas intensamente, mas também acho que não vive as coisas boas intensamente. Percebo perfeitamente.
É, é o que eu falei há bocadinho. É falta de realismo e ver ali um bocadinho no superficial. Passou por uma dor imensa, não é? Uhum. E pronto, e de certa forma escolheu, novamente entre aspas, esse caminho. Muitas vezes vêm falar comigo e dizem assim, contam-me qualquer coisa, seja no fim das palestras, ou seja, noutra Uhum. circunstância qualquer, e dizem assim, epá, eu estou aqui a falar, mas ao pé do que o João passou, e eu, alto, para já. Cada um sente o que tem que sentir, sente os problemas e as coisas porque passa de uma determinada forma. Não há forma nenhuma de eu desvalorizar o que quer que seja. Certo. Então não é uma dor imensa gostar de alguém e essa pessoa partir, não Claro, é? Não é uma dor absolutamente. imensa. Seja porque morreu, ou seja porque nos deixou e foi ter com outro. Isso não é uma dor imensa? É uma dor imensa. Depois dizem, mas haja saúde. A saúde, mas o Tanas, um gajo, quando isso acontece, fica completamente destroçado, não é? Como outras coisas. Portanto, eu tenho um imenso respeito por qualquer tipo de sofrimento e de dor. E não perdi sensibilidade nenhuma. Comigo, pelo menos, não Uhum. aconteceu. Uh, e também não perdi a capacidade de me deslumbrar e muito menos de ficar esfuziante quando acontece qualquer coisa de extraordinário. Olha, já foi depois disso tudo, o transplante, etc., que Portugal foi campeão da Europa Sim, e foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Campeonato da Europa de futebol. Eu gosto de futebol, mas não sou um fanático, mas certo. gosto. Mas pensar no percurso todo, desde que nasci, andávamos a levar porrada no futebol, era na Eurovisão, era isto, aquilo e aquilo outro. Tudo. Conhecer a história, conhecia a história Certo. das porteiras e dos bidonville em França e etc. E perceber que Portugal é campeão no país deles, no estádio deles, na final que era deles, que eles deviam ter ganho e que não ganharam, uma coisa absolutamente arrepia-me. Eu não consigo pensar. Certo. Foi uma coisa extremamente feliz, Certo. não é? E portanto, é as tais coisas, são os tais momentos de satisfação plena que vamos colecionando. Eu gosto muito de olhar também para o passado, para essas coisas, quando Maravilha. tem Boa. um momento menos bom para ir buscar essas coisas. Boa. É a minha João, forma. se as pessoas quiserem acompanhar mais o teu trabalho, portanto, já tens livros à venda e estão à venda em todo o lado, certo? Ou seja, é só qualquer. Online, mais online já é difícil de encontrar nas livrarias, sim. Ok, Sim. boa. Portanto, online. Onde é que as pessoas podem comprar o teu livro? Onde é que podem saber onde é que tu vais dar palestras? Onde é que são os teus workshops? Como é que elas. Os livros em qualquer plataforma online, procurar O Sofrimento Pode Esperar ou Quantas Sim, Vidas Temos, João da ok, Silva. Eu sou colunista do Público também, se procurarem lá ok, na coluninha do Público Online, também aparece lá o meu nome, e portanto ok. aí são crónicas publicadas praticamente semanalmente. Boa. Uh, as palestras ou são para privados ou eu de vez em quando lembro-me de Certo, organizar qualquer coisa. Mas tenho o certo. Instagram, underscore João da Silva, underscore, Ok, basicamente. ok. É por aí. Boa. Portanto, por aí eles conseguem de uma forma ou de outra Pronto, tenho encontrar-te. também muito em breve terei uma novidade importante. Eu criei uma associação Boa. que se chama Vidas Reais, Causas Reais. Foi uma coisa que me surgiu no âmbito da caminhada que fiz o ano passado, não é? A Exatamente, tal sim, sim, caminhada sim. que ligou os três IPOs, IPO de Certo, Lisboa, de Coimbra e do Porto, que me acompanhaste na última etapa, na chegada certo. ao Porto, e que foi uma experiência extraordinária. Olha, por falar em feedback e por falar aquilo que se Sim, passa, foi uma jornada, foram 13 dias, 380 quilómetros, foi uma coisa magnífica. E pronto, e no âmbito dessa associação, estou a planear uma coisa grande a nível nacional e talvez haja uma outra caminhada, pronto, mas isso eu dou notícias. Também há um Instagram que se chama precisamente Vidas Reais, Causas Reais. que giro. Essa caminhada eu acho que foi incrível a vários níveis. Sempre que alguém se disponha a fazer alguma coisa que dá visibilidade às causas, acho que é ótimo. E pensando em alguém com as tuas condicionantes, não é? Que se põe a fazer uma caminhada desse género, e eu que te acompanhei nos últimos quilómetros desses 380 quilómetros, nos últimos, sei lá, 20 se calhar, não é? Bem, bem, Aí, bem. qualquer coisa aí, os últimos 20 quilómetros, e no dia seguinte estava todo partido. No dia seguinte doía-me as pernas, doía-me os gêmeos, doía-me os pés, doía-me, pá, acho que me doía a falanginha e a falangeta, doía-me tudo, e a pensar assim, e o tipo
no dia seguinte ia-se levantar e fazer mais 20, mais 30, mais 40, mais 20, mais 30, mais 40. Pá, é de facto impressionante, acho que é uma coisa Sim. impressionante, e mais uma vez, eu gosto de pessoas como tu, autênticas, genuínas, honestas, tudo isso, e pessoas que desafiam as probabilidades e que desafiam o convencional, que nos põem a achar de se calhar isto não é bem assim, não é? Se calhar isto não é impossível, se calhar isto é possível. Claro, com todas estas condicionantes de sorte, à mistura, com todas estas coisas que nós não controlamos, mas se É. calhar isto é possível fazer as coisas de outra forma. Portanto, acho que é muito interessante conhecer a tua história e conhecer mais e seguir-te mais. Ok, a questão da caminhada para te dizer, e falei-te há bocadinho, de um momento em que vi a minha mãe com a luz e que aquilo foi uma injeção, de vontade. Eu quando peguei na mochila e a pus às costas para sair de Lisboa, para ir para o IPO de onde ia partir, a mochila pesava para aí 13 quilos, eu peso 70, e pus aquilo às costas só para ir até ao elevador, descer e ir para o carro. E eu disse, eu quase não posso com isto, eu não tenho experiência em caminhada, não fazia Certo, caminhada, certo, não certo. caminhava com coisas às costas. E dizia, eu mal consigo descer com isto para o carro, como é que eu vou fazer esta caminhada até ao Porto? Mas pronto, lá fui e posso dizer-te que foram 13 dias seguidos, os tais 380 quilómetros, e que eu não tive uma bolha, eu não tive uma dor no pé, nem nas pernas, tive uma lesão, mas foi uma coisa por causa de colocar mal uma perna, não tive nada. Uh, eu não te consigo explicar, porque pessoas que fazem caminhadas frequentes também não conseguem explicar, não Certo, é? Como é que eu não tive uma bolha? Com os ténis oferecidos pela Decathlon, estreados naquele dia. certo. E, portanto, são coisas que são feitas também para correr bem, não é? E aí é que entra o tal poder da vontade, eventualmente. Aquilo era para correr bem. E depois, Certo, no último dia, descobri que tinha Covid. No penúltimo dia, descobri que tinha Covid. certo. E pronto. E uns dias depois veio um bocado uma ressaca, mas acho que era ressaca de falta de andar. E aí senti-me quebrado e não sei o quê, mas acho que era ressaca de Certo. falta de andar. E tinha um amigo que De me repente o ligava corpo muitas vezes. habituou-se, de repente o corpo Sim, habituou-se a levar aquela coça. foi incrível. Foi uma coisa incrível, não é? Certo, 35 quilómetros todos os dias, 37. Um dia entre na chegada a Oliveira das Mães, de Águeda a Oliveira das Mães. São 40 quilómetros de um inferno absoluto, por meio da serra, aquilo é cima, abaixo, cima, abaixo, cima, abaixo. E eu lembro a última subida tinha tipo 1 quilómetro ou 2 quilómetros, uma coisa assim enorme. E eu cheguei lá assim, já com Covid, sem saber, mas já tinha. E é de facto, é vontade, tinha vontade que aquilo fosse que acontecesse. E pronto, foi e correu acontecer. bem. E E foi correu bem. acontecer. Ok, tá bom. Olha, João, É isto. gostei muito desta conversa. Não é? Muito obrigado aqui pela tua disponibilidade. Espero que as pessoas que nos estejam a ouvir gostem também, mas se não gostarem, problema delas, porque eu gostei, eu faço isto principalmente para mim e para conversar com pessoas que eu gosto. E já agora Claro, gravo e ponho, que é para se mais malta a gostar, também estar. Mas espero claro, que claro. gostem e espero que sigam o teu Instagram, que sigam as tuas palestras, que comprem os teus livros, porque acho que é este o tipo de pessoas que nós queremos ter hum, na nossa sociedade, que devíamos dar mais voz a este tipo de casos, a este tipo de causas, a este tipo de vidas, não por o facto de teres ultrapassado aquilo que ultrapassaste, mas principalmente por a forma como lidaste com tudo isso. E isto é que eu acho que é interessante, porque obviamente pá, pode haver muitas pessoas que se safem das mesmas coisas, não é? Que passem pelas mesmas coisas que tu passaste e não retirem nada daí, não é? Portanto, acho que o mais interessante é exatamente toda essa passagem, a forma como foste lidando e as aprendizagens que fazes e isto que agora estás a fazer este pay it forward, não é? Este give it back a toda a gente. Portanto, muito obrigado por estares aí, por teres aceito este convite e por Obrigado. disponibilizares isto. Muito obrigado. Gostei muito. Obrigado. Um grande abraço. Até à próxima.